Amém. Verso 16. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos agora pela tua palavra, Senhor, mais uma vez te pedimos que tu fales aos nossos corações através dela, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, eu te peço, eu te agradeço e oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu quero estar nessa noite se eu consigo aqui. Ah, tá ali. Não, não é isso aqui não. É outra. É o outro. Foi? Isso. Amém. Ah, tá bom. Pronto? Amém? Deu. Essa noite eu quero falar sobre o capítulo 16 de Deuteronômio, é o livro que a gente está lendo nessa semana, e a mensagem é a seguinte mensagem. Né? A mensagem é 3 marcos históricos da fé. Então, nós lemos aqui no verso 16 que Deus, depois de ter dito a Moisés sobre as festas, e essas 3 festas que eles deveriam então estar comemorando no ano, ele vai falar novamente, ali no verso 16, né, reafirmando, por 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, né, na festa dos pães sem fermento, que é a Páscoa e pães sem fermento são aí juntas, né, a festa das semanas, que é a festa do Pentecostes, ou festa das semanas, ou também festa da colheita das primícias, né? E na festa dos tabernáculos, que seria a última festa, e não devem se apresentar de mãos vazias, diz o Senhor. E aqui nós vemos então 3 festas principais que Deus então coloca para o povo, para que eles recordem, para que eles se lembrem da história de Deus na vida do povo. Por que isso, né, de certa forma? Porque nós, seres humanos, somos muito fáceis de nos esquecermos da história. Você se lembra, então, quem é o seu tataravô? Talvez você nem saiba quem é. Eu não sei quem é meu tataravô. Então, nós temos uma facilidade muito grande para não guardarmos, nos esquecermos da história. E nós vemos isso muito acontecendo muito hoje, né, na nossa sociedade contemporânea, ocidental, porque isso é mais até do ocidental. O oriental está começando a
abraçar coisas do Ocidente, digamos assim, e perdendo muitas vezes as tradições que vêm dos antepassados de conservação da história do povo. E é um fato interessante que o problema é de quando perdemos a história, quando você perde a sua história, o histórico, há um vazio muito grande na tua própria vida. Então, hoje, por exemplo, com o advento das redes sociais, você vê muita imagem, mas imagens sem histórico. Quem são aquelas pessoas que estão transmitindo a imagem? Ou quando você transmite a imagem, a sua imagem é apenas uma imagem, não traz a sua história, porque a sua história, na verdade, é acompanhada por aqueles que estão próximos a você, ou é acompanhada, de certa forma, ao longo desse processo. Por isso que Deus, em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus, inclusive, antes de do povo entrar na Terra Prometida, ele vai dar um alerta, cuidado com as imagens, ou os deuses que eram imagens, ou representados por imagem, porque a própria imagem, ela é um vazio em si, ela só é uma imagem. Deus está dizendo para o povo que ele é um Deus que acompanha o povo. Então, Deus na tua vida, ele é aquele que acompanha a tua vida. Amém? E se aí, né, a sociedade é levada, está sendo levada por isso, ou por uma autoimagem, ou por imagens que são representadas aí, e por que não dizemos que hoje há um culto, então, às imagens, né, como era lá na antiguidade. Aquilo atraía as pessoas, porque a imagem pode trazer alguma coisa, mas na verdade a imagem é vazia de si. Ela só é atraente, ela só atrai, né? Uma pose. Então, eu vou fazer agora uma bela pose aqui. Tereza, tira uma foto depois aqui e eu vou aparecer. Isso não significa nada se você não tem um histórico. E principalmente diante de Deus. Então, o que Deus está relembrando o povo é que vocês precisam entender que se eu faço parte da tua vida, é porque eu faço parte da tua história. Eu sou um Deus que age na história do povo. Se não fosse assim, o povo se perderia. Talvez você, se não fosse assim, Deus tenha entrado, isso que nós vamos ver através das festas, Deus ter entrado na tua vida, você se perderia na tua própria história. Quantas pessoas foram resgatadas por Deus na sua história de vida e foram libertos, né, da escravidão. E é isso que eu quero trazer aqui nesta noite, justamente porque a tua história com Deus é a história que também remonta à história do povo de Deus. Amém? Se você faz parte do povo de Deus. Então não perca isso, não perca a história. Conheça a história, queira conhecer a história daqueles que são realmente aí lutadores pela fé, não é verdade? Hoje é muito da imagem, aqueles que aparecem hoje, imagem, eu falei sobre isso, mas e aqueles que fizeram, sim, das suas vidas, tiveram uma história para com Deus. Então, é um alerta para você, porque se você não tiver estes marcos históricos de fé, a tua fé é vazia. A tua fé é somente de eventos, talvez, né? De sentir uma emoção com Deus, mas não é uma história com Deus. Cuidado, porque Jesus nos alertou lá. Olha, né? Muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu pulava, eu dançava, eu até expulsei demônios. Mas Jesus vai dizer, olha, meu filho, não te conheço. Então, cuidado. Estejam atentos à história e à tua história com Deus. Então, 3 marcos de história, históricos da fé são apontados por Deus aqui nessas 3 festas para com o povo. E o que elas trazem então para com o povo e o que elas trazem então para a vida do cristão, para a tua vida. O primeiro delas é a saída da aflição. Se você realmente teve um encontro com o Senhor, com Deus, o Deus de Israel, e mais ainda, né, melhor ainda, em Jesus Cristo, nos dias de hoje, porque nós estamos falando do Antigo Testamento, Jesus não estava no Antigo Testamento, embora o Antigo Testamento se referia a Jesus, ele prometia, né, a promessa do Messias, inclusive Moisés, no Deuteronômio, ele vai dizer que haverá um profeta, olha, profeta aí que vai chegar assim, mais ou menos na minha pegada, né?
Só que Jesus vai transpassar, né? vai além de Moisés. Então, a história com Deus é uma história de saída da aflição. Amém? Então, se você na tua história com Deus não teve nenhuma saída de aflição, você precisa rever. Não tinha aflição nenhuma, porque todos os seres humanos têm aflição. O que é aflição senão angústia? Qual era então a aflição do povo? Quando então Deus ele fala sobre eles, sobre este marco, e veja o que nós estamos falando, estou falando do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, Moisés aqui, ele relata quase que o livro todo em primeira pessoa, falando ao povo daquilo que aconteceu em Êxodo, na saída, em Levítico, com a lei de Deus, em Números, com o povo ali, com a contagem das tribos, e Deuteronômio pré-ingresso na terra prometida. Lembrando que, inclusive, quem leu essa semana o livro de Deuteronômio, pôde notar que o próprio Moisés fala por duas vezes, salvo engano, não mais que 2 vezes, mas ele aponta que Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, e ele está tranquilo. Aqui em Deuteronômio capítulo 16, que é o capítulo que nós estamos vendo, verso 3, na Páscoa, fermento do dia em que saíram da terra do Egito, para que todos os dias da vida vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito. Amém? Se você tem uma história com Deus, você deve lembrar todos os dias de quando Deus te tirou da aflição. Amém? E da aflição maior, da aflição da angústia de estar, principalmente, de estar afastado de Deus e não ter, então, o perdão de Deus, não ter, então, a graça de Deus sobre a tua vida. Lembrando a saída do povo, antes do povo sair, de certa forma, eles estavam em aflição, foi justamente a aflição do povo que despertou a Deus para, então, que ele chamasse Moisés, convocasse Moisés, lá no deserto de Midian. Foi a aflição do povo. E ainda, quantas pessoas estão aflitas? Na tua história, se você saiu da aflição em Deus, você tem uma história com Deus, mas Deus quer, através da tua vida, também que você seja um agente como Moisés. Amém? E agora nós temos um profeta que é maior que Moisés, na verdade, profeta, sacerdote, rei, e o próprio sacrifício por nós, que é o Senhor Jesus, que nos fortalece para que sejamos transmissores da mensagem de salvação, que você pode ser liberto da tua aflição. Amém? E quando eu digo isso, não significa, a palavra de Deus é muito clara, não significa que você não terá, não terá dificuldades. No mundo tereis aflições, não é verdade? Mas eu venci o mundo. E aí então, por quê? Porque Deus passa a fazer parte da tua história. Esta é a diferença. Essa é a diferença que o mundo não compreende. Mas aqueles então que experimentam a saída da aflição em Deus, compreendem isso muito bem. Então no mundo passamos por angústia, sim, a cada dia, mas o que fortalece é o Senhor na vida do povo, e aí então o Senhor na vida daqueles que têm uma história com Ele. Amém? Não só compreenderam a sua história, compreendem a sua história, e não deixam de lado. Porque há muitos, hoje se fala muito sobre muitas coisas, dentre elas, que a gente não precisa mais do Antigo Testamento, agora é só o Novo Testamento, ou até vice-versa, talvez, mas outros, talvez a gente não precisa nem do Novo nem do Antigo Testamento, a gente tem tanta coisa para falar, que a gente, a Bíblia ela só serve talvez como algo para reforçar. Então, não podemos nos esquecer da palavra do Senhor, da história
do povo, da história de Deus e de Deus na história. Porque hoje não se adora Atum, né? Ou Ra, ou Sete, ou outros dos grandes deuses do Egito? Por quê? Deus, além de Deus vencer esses deuses, né, entre aspas, eram deuses que não estavam, né, com o povo, de certa forma. Não era. O faraó, ele era o porta-voz desses deuses. Mas esses deuses, diante de Deus, não tinham força e poder. E Deus mostra o seu poder para com o seu povo. Lá com Moisés, aquele camarada que chega lá e vai trazer uma ferida muito grande no grande império da época egípcio. Eu estou falando grande império egípcio porque, de certa forma, quando estudamos alguma coisa, quando você estuda alguma coisa do Egito, o povo de Israel, quem é o povo de Israel? Quem é o povinho de Israel perto do Egito da época? Só da gente ver aquelas grandes pirâmides e aquelas grandes construções, quem é? Quem eram os outros povos? Mas é o que Deus está dizendo aqui para o seu povo. Eu sou o Deus que está com vocês. Amém? Tanto é que Deus vai dizer assim, olha, vocês vão superar e vão entrar na terra. Deuteronômio, eles não entraram na terra, mas vocês vão superar outras nações lá. Vocês vão derrotar nações maiores que vocês. Porque eu estou com vocês. Amém? Este é o Deus que faz história. Amém? Esse é o Deus que tem feito história na tua vida? Amém? Esse é o Deus que está na história da tua vida? Então, amém. Se Deus te fez sair de uma aflição grande, principalmente uma aflição de, muitas vezes, pensar que estava tudo acabado. A saída do povo da aflição ali foi um livramento de aflição, de extinção do povo. Vocês sabiam que na antiguidade muitos povos foram extintos? Muitos povos, inclusive, quando são narrados, né, lá, quando o povo entra na terra, os jebuseus, gigazeus, etc., de Zeus, muitos deles foram extintos. Muitos deles não subsistiram. E o povo de Israel, os hebreus, quando estavam no Egito, eles estavam passíveis de serem extintos. Faraó, em certo momento, falou, vamos matar a galera, porque eles estão muito grandes, vão matar. O que eles faziam? Matavam os homens, deixavam as mulheres, as crianças, e aí, então, havia lá a miscigenação, e acabava com o povo. Mas Deus, então, dá o livramento e preserva a identidade do seu povo. Amém? Quando Deus entra na história, e quando Deus entrou na tua história, Ele veio para preservar a tua identidade. Amém? Veio para preservar a tua vida. Então é marcante a Páscoa deve ser marcante para as nossas vidas, onde não somente devemos lembrar da aflição que Deus nos tirou, então, da angústia, da morte, e quando nós trazemos a Páscoa para Jesus, que venceu a morte, Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa saída, Ele é a nossa saída da aflição, amém? Continua sendo a saída da aflição, amém? Se você está me assistindo, está ouvindo aqui, e você anda angustiado e não conhece a palavra do Senhor, não conhece a Jesus, saiba que Jesus, Ele é saída para a tua aflição, para o teu coração. Você não vai, vou aceitar Jesus como Senhor e Salvador e viver num mar de rosas, não, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas Ele traz a saída para a tua aflição, e Ele vai te dar forças, como Ele fez com o povo, para sair do Egito, passar pelo deserto, amém, e se instalar na terra prometida. E Deus então fala para Moisés ali, isso é para vocês se lembrarem, amém. Quanto da história do povo, do próprio povo de Israel hoje, físico, concreto, que tem o seu Estado, né, de Israel desde 48,
depois da Segunda Grande Guerra, no qual eles sofreram e quase foram dizimados, quantas aflições esse povo sofreu, mas Deus continuou com eles. Amém? Amém? Paulo é um camarada que vai explicar bem essas questões aí dos judeus, né, dos não-judeus, que somos nós, que fomos enxertados. Então devemos ser gratos, muito gratos, pela história do povo, daqueles que passaram por aflições. Moisés, o próprio Moisés, passou por grandes aflições ali, um povo rebelde, muita gente querendo voltar, como tem nos dias de hoje. Quantas pessoas que Deus libertou das aflições, mas querem voltar para o Egito. Se não voltaram para o Egito, ou se não pereceram na tentativa de volta para o Egito, mas não volte. Amém? Continue na caminhada da tua vida. Deus é contigo. Ele veio sim para dar livramento da aflição. E quanto ainda Deus nos traz livramento. Como diz o salmista, eu clamo ao Senhor na minha angústia, e Ele vem ao meu auxílio, Ele me responde. Temos angústias? Temos aflições? Sim, temos, mas o Senhor, Ele ainda continua nos livrando da aflição. E mais ainda, hoje, com a salvação em Cristo Jesus, amém? O que é? Quem pode ser contra nós? Como o apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então este é o primeiro marco, é o primeiro marco histórico de fé na tua vida. A Páscoa, a passagem, que deve ser para com o povo de Deus, foi para com o povo de Deus, Deus falando ali, e para nós hoje em Cristo Jesus. Este é o primeiro marco, a passagem, no qual nós encontramos com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Que nos livra da angústia e da morte. Que venceu o pecado e a morte. Para nos trazer paz. Qual é a primeira coisa que o Senhor traz aos nossos corações quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador? O que diz a palavra do Senhor? Que a paz do Senhor, ela vem aos nossos corações. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então o Senhor traz livramento, sim, traz salvação. Este era o marco que Deus então estava dizendo para o seu povo, vocês devem se lembrar. Por isso, nós devemos nos lembrar a cada dia, sim, da Páscoa. No caso, nós aqui, nossa igreja, todo último domingo do mês, nós temos a ceia do Senhor. Para nós nos lembrarmos justamente deste momento, da Páscoa, da última Páscoa que Jesus vai dizer, olha, este é o meu, pegou o pão, né? Este é o meu corpo que é partido por vós, e este é o meu sangue que é dado por vós. Porque na Páscoa, leiam lá em Números, leiam lá em Levítico, havia todo um ritual com sacrifício de animais, que não é mais necessário com Jesus. Leiam Hebreus, que vai dizer lá, não é mais necessário o sangue de touros, de bodes, de carneiros, porque um único sacrifício, o sacrifício de Cristo, pôde trazer essa saída de aflição para toda a humanidade. Claro, aqueles que abrem o seu coração e recebem, que passam a ter uma história com Deus. Amém? Hoje isso é muito falado também, né? A salvação é para todos. Venham, todos. Cuidado. Se você não tem uma história em que o Senhor te livrou de uma aflição, porque o seu coração estava aflito e você então clamou a Ele e o recebeu, então tem alguma coisa fora aí. Tem alguma coisa fora da palavra. Cuidado. Devemos estar atentos a isso. A ação do Senhor, ela é concreta na vida do seu povo, na vida daquele que clama a Ele, na vida de todo homem, de toda mulher. Então Deus está dizendo aqui, este é o primeiro marco que vocês devem se lembrar. Amém?
Este é o marco que nós devemos lembrar todos os dias, assim como Deuteronômio está falando. Poxa, obrigado, né, para nós cristãos. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és a nossa Páscoa. O Senhor nos saiu e nos tirou da aflição. Amém? Você tem feito essa oração todos os dias? Se estamos neste mundo, e sofremos as aflições deste mundo, o Senhor nos dá força para seguirmos. Se partimos deste mundo, estamos com o Senhor. É o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Então, o Senhor é aquele que segue com o seu povo. Lembre-se todos os dias que vocês saíram da terra do Egito. Qual a terra do Egito que você saiu quando você foi alcançado por Jesus? Isso é mais um ponto, né? Qual a terra da escravidão, de angústia e aflição que você saiu? Qual foi? Se você saiu de uma delas e pode pontuar qual foi a terra, qual foi o momento, você tem uma história com o Deus da história. Amém? Estou falando muito sobre isso porque hoje, voltando a essa questão, hoje estamos voltados muito para a imagem. As imagens são aí colocadas, né? Imagens, e você e tua vida, ela tem se reduzido a imagens, a projeção de imagens, ou a cultos a imagens, digamos assim? Não estou falando de imagens, né, aí de deuses, né, mas nas imagens que são trazidas para a gente todo dia, por aqui. Né? Ou você tem uma ação de Deus na tua história. Amém? Você caminha com o povo de Deus na história. Amém? Isso sim. Em segundo lugar, como marco de fé, a segunda festa anual, que se seguia a essa que Deus coloca, que é a festa do Pentecostes, que traz então liberdade e autonomia. O que ele diz? 7 semanas, verso 9, 7 semanas contarás, quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas. Então, quando o trigo, né, por exemplo, o trigo estava pronto para ser colhido, e a foice, né, ela já ia bater lá, na verdade tinha até um preceito anterior que Deus coloca como aquilo que seria colhido primeiro, eles tinham que tirar uma parte das primícias para ser oferecido para Deus. E depois, então, eles teriam 50 dias, a partir daquele primeiro dia, daquilo que foi oferecido para Deus, mais 49 dias, completando, então, 50 dias, completando, então, 7 semanas, que é o chamado Pentecostes, onde eles teriam que fazer as colheitas, onde eles faziam as colheitas. Então, o que significa isso? Eles iam comemorar, né, o Pentecostes. Quando a gente fala em Pentecostes, principalmente nós cristãos, lembramos muito lá de Atos dos Apóstolos, né? Olha, cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que significa isso? Cumprindo-se o último dia dessas 7 semanas de Pentecostes. Então, eles ofereceram lá uma primeira parte, uma primeira foiçada, né, lá para Deus. Tinha lá, também leiam, lá em Levítico 23, leiam lá em Números 28, que vocês vão ver lá o que eles deveriam fazer para, então, oferecer ao Senhor. Tanto é que nós lemos aqui no verso 16, que os homens deveriam se achegar a Deus nestas festas e não chegar de mão vazia. Por quê? Porque quando Deus liberta, Ele liberta, e aí aquelas pessoas passaram a servi-lo. Porque no Egito, e aqui o exemplo é do Egito, eles serviam outros deuses, mas eles estavam sobre um poderio humano e de deuses opressores. Deus é um Deus que não oprime.
Se você não quer Deus, amém. Você pode não querer Deus. Tem tantas pessoas que não querem Deus, só que Deus, ele apenas fica na dele. Eu preguei semana passada, o filho pródigo. O filho pródigo queria os bens, Deus dá, reparte inclusive entre ele e o irmão, e aí ele fica na dele lá, e o filho pródigo sai para gastar tudo. Só que graças a Deus, que bom que ele se arrepende e volta. Ou seja, você fica sem a salvação de Deus, sem a intervenção de Deus na tua vida. Deus permite. As pessoas vivem neste mundo. Aí. E você pode viver. Né? E você pode até alcançar bênçãos de Deus por princípios espirituais da palavra. Paulo fala muito bem isso. Paulo fala sobre isso daí. Olha, vocês acham, judeus, que os gentios, quando eles cumprem as coisas da lei, vocês acham que ele não tem os benefícios da lei? Sim. Então, quando as pessoas neste mundo, mesmo não crendo em Deus, agem conforme, de forma benigna, conforme a palavra de Deus, bênçãos sobre a vida delas. Como, por exemplo, no próprio Pentecostes, quando eles, então, naquele período de colheitas, era uma colheita das primícias, uma parte, então, primeiro dava ao Senhor, e eles tinham trabalho e esforços, e seus trabalhos e esforços, eles eram abençoados. Eles eram abençoados, não eram mais dedicados ao opressor, mas o que Deus requer deles ali? Olha só, a generosidade, como fonte de bênção para a própria vida deles. Lá em Levítico 23, 22 diz, quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham, isso, olha só, nas 7 semanas do Pentecostes, da festa das colheitas aí do Pentecostes, Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, quando Deus institui a lei dele, inclusive, ele vai dizer, Moisés vai dizer que a lei de Deus supera as outras leis, porque é uma lei de traz bondade ao povo. Haviam na época, depois quando eles entram na terra prometida, haviam leis de deuses lá que faziam, requeriam dos seus adoradores sacrifícios humanos. Eu não me lembro agora se são os incas ou os maias, mas parece que na história deles há uma questão deles terem sido dizimados por eles mesmos, de tantos sacrifícios humanos que eles faziam. E então eles acabavam com o próprio povo deles lá, porque faziam sacrifícios humanos. E Deus não requer isso do povo. Deus vai se mostrando um Deus de vida. Muitas vezes, embora realmente você lê o texto ali, você vai ver que Deus vai dizer que quando eles entrarem lá e forem combater algum dos povos da terra, era para exterminar todo mundo. É difícil isso, Isso é duro. Mas o negócio lá era violento. Se eles talvez não se exterminassem, eles iam ser exterminados. Mas não vem ao caso hoje, e hoje é diferente. Devemos entender muito bem isso. Devemos entender o que Jesus vem trazendo no Novo Testamento a respeito desses 3 marcos, porque nesses 3 marcos, e a gente vai ver semana que vem um deles, um principal aqui, um deles principal não, mas muito importante, que é o último aqui da festa dos tabernáculos, que Jesus vai tá trazendo para o povo. Precisamos entender, então, estas festas. Nós, como brasileiros, temos muitas festas, Agora, fevereiro, não vai ter carnaval, Lembre-se disso, mas o Brasil é conhecido como o povo, do carnaval, essa festa, tudo mais, popular e tal. Então Deus fala com o seu povo para eles serem conhecidos por estas festas, e até hoje os judeus fazem essas festas. E agora nós cristãos? Nós vamos fazer essas festas como elas
são ali? Não, de forma nenhuma, de forma alguma. O apóstolo Paulo também, inclusive, vai nos ensinar, mas devemos então nos ater, nos agarrar aos princípios que elas trazem às nossas vidas. Amém? Porque elas trazem princípios de vida para com aquele que então anda com o Senhor. Amém? E anda com o Senhor através do seu próprio Filho. Para a gente lembrar aqui que a festa de Pentecostes, então, da colheita, cumprindo-se o dia de Pentecostes, lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, foi uma grande colheita, uma grande alegria, uma colheita que Deus faz de pessoas que vão se achegar a Jesus. Amém? Eles estavam colhendo, olha só, Jesus estava trabalhando, o trabalho não é em vão, o trabalho em Deus na tua vida não é em vão, amém? Mas trabalhe com generosidade. Deus fala na sua lei, olha só, falava lá, olha, deixa as espigas caírem. Lembram lá do livro de Ruth, né? Deixa a espiga, não colham até a cerca, não. Deixa um pouquinho lá para o pobre. Deus está falando de generosidade. No mundo de hoje, onde esse princípio talvez esteja faltando, mas se no mundo, mas se ele está no teu coração e se está na tua vida, amém. Deus está vendo, Deus abençoa você, o seu esforço é abençoado. Então, quando fruto do teu trabalho, que já não é mais dedicado ao opressor, quando eles estavam no Egito, tudo que eles faziam ali, uma porcentagem muito alta, escravos, era dedicado ao rei do Egito, ao faraó, a toda uma corte lá, ao opressor, que era opressor. Agora eles têm a liberdade em Deus, então eles vão colher para eles, amém? Só que essa colheita tem que ser algo que seja abençoador. Amém? Não de forma egocêntrica, egoísta, mas algo que vai abençoar as outras pessoas, algo que vai fazer aquele que é o pobre, né? Ter, amém? Também para pelo menos o sustento da sua vida, não morrer de fome. É o mínimo. Dignidade. Deus é um Deus que vem trazer dignidade para o humano, o ser humano. A sua lei é uma lei de dignidade. Tanto é que a lei mosaica, ela é estudada no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico, na história do direito, tem tantas outras leis, né? Mas a lei mosaica é citada, e ela aqui, Levítico, Deuteronômio, falando de um aspecto aqui da lei de Deus, né? Trazendo dignidade. Nossa Constituição não traz lá a questão da dignidade humana. Então devemos nos ater a isso, irmãos. Se somos cristãos e temos esta visão da palavra, cuidado com discursos que são aqueles discursos para atropelar todo mundo, passar por cima de todo mundo. Cuidado, não cabe a nós, como cristãos, hoje. Deus abençoa quando você, então, está alegre com Ele. Das primícias daquilo que Deus traz na tua vida, você oferece ao Senhor. Os teus trabalhos e esforços são abençoados. Amém? E melhor ainda, você não se dedica a um opressor. Deus te livra dos opressores. Amém? A festa do Pentecostes era uma festa que era de inclusão, assim como a dos tabernáculos também. Então, quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, vemos que aqueles que viviam participar tinham muitos estrangeiros. Então, o estrangeiro, a viúva, o órfão, Deus inclui.
Todos deveriam participar dessas festas. Ou seja, participar da abundância, não é algo que é como hoje, né? A gente vê no nosso sistema de ajuntamento, somente para si, mas algo que traz, então, um bem para a coletividade do seu povo. Em terceiro lugar, este é o segundo marco, então, Pentecostes, esses 50 dias, é um marco de liberdade e autonomia. Amém? Quando Jesus, então, agora trazendo aqui para o Novo Testamento, quando Jesus vem à vida do homem, da mulher, ele traz liberdade e traz autonomia. Amém? Autonomia. Poder sonhar, poder realizar nele. Nós vemos essa autonomia muito bem ali relatada em Atos dos Apóstolos, que é a nossa referência aqui para o Pentecostes no Novo Testamento, porque eles estavam lá no local, num local chamado Cenáculo, Jesus já tinha, então, ido assunto aos céus, amém? E eles estavam esperando, aguardando o Espírito do Senhor, aguardando a descida do Espírito Santo, que vai acontecer. E vai dar o quê? Justamente esta autonomia a eles. O apóstolo Pedro se levanta e começa a pregar, falando, olha, o pessoal aqui não está embriagado não, o pessoal não está bêbado não. Eles estão cheios do Espírito Santo, e no Espírito Santo eles estavam, então, falando das maravilhas de Deus, aqueles estrangeiros que estavam em Jerusalém por ocasião da festa das colheitas, que é esta festa aqui que Moisés está se referindo em Deuteronômio. O Espírito de Deus na vida de cada um, e olha só, né? Vai trazer autonomia. Mas autonomia para quê? Para você, justamente, para você, vou ganhar o mundo todo? Não, para que você, na tua história de vida, apresente a Deus, porque Deus vai ser com você, e você vai ser abençoado, sim, amém, mas não para que você fique aparecendo, ou para o mundo todo, não, mas para que Deus alcance outros, para que outros sejam alcançados, para este Senhor, para que outros sejam salvos também, tenham liberdade e libertação. Amém? Este é o plano de Deus. Então Deus, através do seu Espírito, dá liberdade a você e te dá autonomia. Sim, é verdade. É verdade. Te dá direção. O Espírito Santo, ele vai dirigir a cada um. Certa vez, Moisés, através de uma ordem de Deus, então, ele vai chamar 70 anciãos. Deus diz para ele, Moisés, chama 70 anciãos, reúne-os aqui em frente ao tabernáculo, que eu vou me manifestar. E aí Deus se manifesta, e aí, então, há manifestações, eles profetizam, etc. Tal. E aí depois Moisés vai certamente para sua tenda, e 2 homens que não tinham estado com eles lá naquele momento, depois foram para lá e vão profetizar, Deus vai se manifestar. E Josué fica meio irritado com isso, né? Justamente, indignado. Ele vai lá, fala, Moisés, que negócio é esse? Fulano de tal e fulano de tal estão lá, e eles estão... eles nem estavam com a gente, e agora eles estão lá profetizando, eles estão lá... eles estão lá... Também... eu corrigi errado aqui. Estão lá profetizando, e aí Moisés vai dizer o seguinte...
quem dera, quisera eu que o Espírito do Senhor descesse sobre cada um dos seus servos, de cada um do povo. Olha só. Da mesma forma, Joel vai profetizar, e essa profecia de Joel que Pedro vai relatar, então, em Pentecostes, que o Espírito ia descer, né? Sobre os servos, sobre a serva, sobre todos. Amém? Porque Deus é aquele que é generoso para com o seu Espírito também, mas desde que o coração esteja aberto a Ele. Amém? Desde que o coração. E aí Deus vai abençoar o seu povo. Então, este é um marco. O Espírito de Deus na tua vida, ele tem que ser um marco. Amém? Quando, ao receber este Senhor, receber o seu próprio Filho, Jesus, e você recebe o seu Espírito, e ele deve ser, então, um marco na tua vida, e um marco todos os dias na tua vida. Leiam as cartas do apóstolo Paulo, ele vai estar dizendo, lá em Filipenses, não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito que habita em você. Então, o Espírito é um marco da história na tua vida. Cuidado. Será que ele tem sido esse marco? Então preserve este marco. E em terceiro lugar, o marco de história, né, de fé, o marco histórico, né, da fé. O terceiro e último é referente à terceira festa, que é a festa dos tabernáculos. Por quê? Havia uma importância muito grande nessa festa. Zacarias, o próprio Jeremias e alguns outros profetas vão estar relacionando esta festa com a chegada do Messias. Esta festa está relacionada. Tudo bem, eu estou falando aqui de festas que não tem nada, né, a ver, entre aspas, com a gente diretamente. Como povo, né, somos brasileiros, mas essas festas são festas judaicas, que negócio é esse? Mas quando nós relembramos, devemos estar atentos a isso, porque esses não são apenas 3 festas judaicas, mas são marcos de fé, marcos para a fé, e para a fé que aquele que tem em Cristo Jesus, em Deus o Senhor, né, do seu povo, que foi tirado da terra do Egito, e que através do seu povo, né, este Deus chegou a nós através do Senhor Jesus. Né? Então, devemos estar atentos com estes marcos de fé. E o terceiro, então, a terceira festa, a primeira a Páscoa, a segunda o Pentecostes, a colheita, e então o terceiro a festa dos tabernáculos, que traz então a questão aí como marco de fé da tua origem e do futuro. Por quê? Por que isso, né? Diz o verso 13 do capítulo 16: a festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar. Isso. Então, o que era esta festa? Depois de ter recolhido na festa dos Pentecostes, depois de ter recolhido toda a colheita, eles então, na festa dos tabernáculos, eles estavam ali com os seus celeiros cheios. E aqui, olha só, o produto da eira tudo que foi colhido, recolhido e transformado em grãos, transformados depois nos próprios pães, enfim. E do lagar. O lagar era um instrumento que eles utilizavam para moer ou as uvas, para fazer a moagem das uvas, ou para fazer o azeite. Então, por que
é a origem e o futuro? Eu trago aqui. Porque esta festa remonta quando eles estavam no deserto e viviam em tendas. Então, quando eles se estabelecessem na terra, eles deveriam fazer uma festa como essa, a cada ano, para fazer suas tendinhas, e tendinhas simples, e habitar lá nelas, durante 7 dias. E ali, na festa, você está com abundância, está com os seus... o seu lagar cheio, está com vinho, está com azeite, com o trigo, com tudo, com o seu celeiro cheio, você ia então repartir. Amém? Esta festa também vinham os estrangeiros, vinham as viúvas, os órfãos, os servos, as servas. Pessoas naquela época tinham também trabalhadores, escravos, que eram chamados de escravos. O seu escravo, a sua escrava iam comer com você, ia compartilhar com você. Isso é um mandamento de Deus. Amém? Mais que você deveria lembrar da sua história, da sua origem. Olha, da sua origem de fragilidade, da sua origem de necessidade. Amém? Será que nós temos lembrado das nossas origens? Por isso que Deus é o Deus que age na história, é o Deus de história. Você tem lembrado de onde Deus te tirou? Amém? Para onde Deus te colocou hoje? E às vezes nós ficamos reclamando, queremos mais, queremos mais. Sim, Deus pode nos abençoar, amém, glória a Deus, mas devemos sempre estar diante de Deus numa condição de reconhecimento, e esta festa, ela traz isso, reconhecimento da origem, de onde Deus nos tirou, porque Ele com poder, Ele fez isso. Em Deuteronômio há um texto também que vai dizer assim que Deus vai dizer para Moisés, diga para eles que eles não devem se vangloriar das riquezas que eles obtêm, não, porque eles vão obter porque o meu braço está com eles. Amém? Então devemos reconhecer isso, e essa festa nos traz justamente isso. Ela traz aqui um passado e futuro, a recordação de onde então Deus, Ele nos tirou, da origem, mas nos aponta para um futuro, amém? Mas um futuro que deve ser de reconhecimento para com Deus, de humildade, de humanidade. Olha só, se Deus fala que nessa festa, e essa festa é uma das principais ali, é nessa festa que eu vou tratar na semana que vem, em João, capítulo 7, que Jesus vai falar lá, nessa festa, o Messias. Porque nesta festa eles esperavam o Messias. Amém? Jesus fala. Por isso que Deus é um Deus da história. Você reconhece isso com humildade. E quando nós reconhecemos isso, com humildade, com humanidade, há bênçãos. Deus quer abençoar, sim. Amém? Aí Deus abençoa. Ele faz promessa de bênçãos. 16, Deuteronômio 16, 15. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa ao Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo que vocês fizerem. E por isso, vocês certamente poderão se alegrar. Amém? Então, novamente aqui, às vezes alguns podem, por devidas muitas mensagens, às vezes mais duras, achar que Deus é um Deus que não quer ver a alegria do seu povo, mas não, está aqui, Deus, Ele quer abençoar para que você seja alegre, se alegre. Mas o que Ele quer de mim, quer de você, quer daqueles que foram resgatados por Ele, amém? É que se lembrem de onde saíram, que se lembrem da sua origem, mas que Deus é um Deus que aponta para o futuro, amém? Que tenham este reconhecimento com humildade e humanidade. Aí você
pode se alegrar e deve se alegrar. Como é que está Deus na sua história? Nós vemos que Deus é o Deus da história. Amém? Deus é um Deus que atua na história do povo. Os deuses do Egito morreram. Eu não tenho conhecimento que existam, pode até talvez existir, alguns que adorem lá os deuses egípcios, mas eu não tenho conhecimento não disso. Mas o Deus que tirou o seu povo das mãos do Egito, Ele é adorado. Amém? Ele é o Deus que age na história do teu povo, do seu povo. Então Ele age na tua história, porque você adentrou na história dele. Amém? Através do seu Filho, Jesus Cristo. E como é que então está a sua história com Deus? Amém? Como é que está a sua história com Deus? Porque o faraó teve uma história com Deus, mas foi trágica, porque ele se opôs a Deus. Então, às vezes, muitas pessoas têm uma história aí com Deus que não é muito, que é meio trágica, como o apóstolo Paulo vai falar sobre Jesus, né? Sobre o cheiro, né, da vitória de Cristo. Para uns é o cheiro de vitória, mas para outros é cheiro de morte. O que ele estava falando? Sobre os imperadores que chegavam ali e com a vitória, né? Mas para os derrotados, ou para aqueles que não se submeteram, era cheiro de morte. Então você pode ter uma história com Deus, Deus pode estar na história da tua vida. Amém? O que diz Levítico 23, 42, 43? Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Para que saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas. Amém? Por mais que o homem se vanglorie neste mundo, somos homens, somos mulheres. Homens, mulheres, seres humanos que passam, mas o Senhor Deus é eterno. Amém? A glória pertence a Ele. Por mais que há vanglórias, e cuidado com as vanglórias, justamente, a glória pertence ao Senhor, e o que Ele está dizendo aqui é para que as gerações se lembrem, para que vocês não se ensoberbeçam. Então, este último marco de fé deve ser um marco de fé de humildade, de lembrança da onde o Senhor tirou você. Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Deus tem feito parte da sua história? Como é que Ele tem sido feito parte da sua história? Você tem entendido a história de Deus na tua vida? Moisés, ele entende que ele deu um vacilo lá, mas ele não vai entrar na terra prometida, mas ele entende que tá bom. Foi chamado com 80 anos para liderar o povo, para entrar na terra prometida. Vai viver mais 40 anos. E cumpre a sua história. E você? Qual é a tua história diante de Deus? Amém? Deus é o Deus da tua história? Da história da tua vida? Se você tem esses 3 marcos históricos de fé na tua vida, saiba que Deus está com você. Amém? Essas 3 festas são 3 marcos. Você festeja essas 3 festas? Eu não estou falando só na Páscoa, no Pentecostes, não.
né? Na festa das tendas, a gente também não comemora essas festas, né, dos tabernáculos. Mas essas festas fazem parte da tua vida? A libertação da aflição, a liberdade e autonomia. Deus na tua história, no início e no futuro, no hoje, no presente. Feche seus olhos. Quero orar com você. Coloque diante de Deus a tua vida, tudo que Deus tem feito por você, tudo que você entende que Deus tem colocado diante do teu caminho, as bênçãos, da onde que o Senhor te tirou. O que é essa caminhada? Como é que foi a tua caminhada na tua fé? Você está aqui, está vivo, você está assistindo, está participando pela internet, está aí. Deus tem mais, sim, para a tua vida. Permaneça firme nele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o Deus que traz marcos para a vida daqueles que clamaram a Ti na sua aflição. Teu povo que clamou a Ti na aflição, na história do êxodo, no Egito, e Tu os libertaste. E fez parte da sua história. Da mesma forma, Senhor, o Senhor alcançou vidas através do Teu Filho amado, Cristo Jesus, hoje, tem alcançado vidas, as vidas aqui presentes, aqueles que estão orando conosco, e vidas ainda têm sido alcançadas, mais e mais, a cada dia, em Cristo Jesus. Ó Senhor, continua reafirmando os Teus marcos na vida do Teu povo, que Teu povo compreenda, Senhor, que Tu és este Deus libertador, realmente, que promove a saída da aflição, seja qual for. O Senhor continua libertador. O Senhor liberta, Deus, para que a gente não sirva opressores. E o trabalho das mãos e o esforço das mãos seja abençoado. Tu és o mesmo Deus que nos mostra de onde saímos e nos faz recordar isso. Só que nos aponta um futuro contigo, Senhor. Obrigado, ó Pai. Muito obrigado. Que a cada dia estejamos lembrando e comemorando e nos alegrando com essas bênçãos que o Senhor traz. Não somente isso, Senhor, mas que o Teu povo, Senhor, esteja lembrando dessas festas e que elas, principalmente a do Pentecostes e a dos tabernáculos, que nos ensina que o Senhor quer isso e deseja isso para toda a humanidade. Por isso eram festas que eram abertas aos necessitados, que eram festas abertas, ó Deus, aos estrangeiros. Ó Senhor, porque Tu és o Deus das nações, Tu és o Deus que deseja salvar as nações. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue a mostrar e se mostrar, ó Deus, na vida de cada um dos Teus filhos e filhas, naquilo que cada um, Senhor, tem no seu coração e Tu colocas no seu coração, Senhor, no andar contigo e no caminhar contigo, na sua história de vida aqui nessa terra. Tu és este Deus, Deus maravilhoso, Deus que está com o Teu povo a cada dia, aqueles, Senhor, que se voltam para Ti e recordam que Tu és este Deus. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez eu Te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.